Pessoal, o Bolsonaro ele viu o que aconteceu nos Estados Unidos, aquele pessoal invadindo o Capitólio, e ele ficou morrendo de inveja do Donald Trump. Mas sabe por quê? Porque ele viu que o gado lá nos Estados Unidos já tem chifre, porque tinha lá o rapaz fantasiado de búfalo. E o Bolsonaro ficou morrendo de inveja. Pô, o Trump é tão superior a mim que até o gado dele já vem com chifre, e o meu não. Então ele começou a falar que dependendo do resultado em 2022, pode acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. Ah, dos Estados Unidos foi uma previsão do que pode acontecer em 2022. E um monte de gente ficou desesperada. Mas calma, pessoal. Ah, porque o Bolsonaro já está falando em fraude eleitoral, caso ele perca. Mas o Bolsonaro é o presidente hoje, né? Se o Bolsonaro é o presidente hoje, então ele passou por um processo eleitoral em 2018 e venceu. E ele fala que foi fraude também, não fala? Fala, mesmo ele tendo vencido. Então em 2022, com urna eletrônica, sem urna eletrônica, com urna de papel, com voto digital, com voto pelo correio, com ele ganhando ou ele perdendo, ele vai falar que foi fraude. É claro que ele vai falar isso, porque o Bolsonaro, ele é um grande confrontador. Ele faz a política do confronto, sempre foi assim nos 30 anos dele como parlamentar. O Bolsonaro, durante muito tempo, ele antagonizava com o Jean Willis. E ele sempre precisa ter um Jean Willis para ficar antagonizando, senão ele não cresce, porque ele não tem destaque pelo trabalho. Durante 30 anos como parlamentar, ele aprovou 2 projetos. Como que ele ganhou notoriedade? Falando, confrontando, afrontando as instituições. Ele fazia isso com o Jean Willis, depois ele fez com a Preta Gil no CQC e agora ele faz com todas as instituições, porque ele é o antissistema. E eu vou explicar para você por que o Bolsonaro falou aquilo, os motivos dele, porque se tem alguma coisa que a gente entende nesse canal é de pesquisa de aprovação do presidente e também do próprio Bolsonaro. Então já deixe seu like, clique no botão de gostei, 250 likes em menos de uma hora, vocês sabem a meta do canal. Porque nós estamos avaliando o Bolsonaro já há 2 anos, entrando no 3º ano. Se a gente fizesse uma faculdade de administração, esse aqui seria o meio do curso. E a gente lê sobre o Bolsonaro, nós lemos sobre política, acompanhamos o dia a dia do presidente da República, temos até literatura sobre isso, porque nós fizemos esse livro, o E daí, Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal. Eu escrevi esse livro transmitindo os meus conhecimentos sobre quem é Bolsonaro para você. Então todo esse auê que ele faz, tá tudo explicado aqui no livro. Ah, eu quero comprar o livro, o link tá aqui na descrição, é só você clicar e você pode comprar tanto a versão física quanto a versão digital. Eu não quero te dar dinheiro, sou mercenário, você não precisa. Todas as web aulas de todos os capítulos estão aqui no YouTube disponíveis. É só você procurar a playlist E daí, Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Então quando eu falo sobre o Bolsonaro, eu sei o que eu estou dizendo. Fique tranquilo, essa aqui é o melhor manual sobre quem é Bolsonaro. E é por isso que eu vou explicar para você por que ele falou e deu essa ameaçada nas instituições. O Bolsonaro, você precisa entender que ele precisa mostrar força. Ele precisa mostrar que ele tem poder. Porque isso faz parte da retórica política. O papel patético do Sérgio Moro dizendo que ele não sabe se ele vai ser político. Ah, eu não sei se eu vou para os Estados Unidos fritar hambúrguer em Orlando, assim como o Dudu Bananinha, porque ele fala um inglês maravilhoso e eu quero melhorar o meu inglês. Ah, mas eu também quero ser presidente da República, porque eu quero acabar com a corrupção no Brasil, porque eu só sei falar sobre corrupção. Eu vou discutir futebol, eu falo sobre a máfia do apito. Ah, mas eu também não sei se eu vou ser capacho da minha esposa. Pode ser isso. Ou eu também vou lá para trabalhar na Odebrecht. Eu não sei o que eu vou fazer. Essa indefinição do Moro mostra fraqueza. E um político, ainda mais um político que vai ocupar um cargo no executivo federal, não pode demonstrar fraqueza, em hipótese alguma. Então quando o Bolsonaro começa a falar isso, que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos em 2022, caso ele não vença a eleição, ele quer passar medo na população. É aquela velha estratégia que ele utiliza chamada guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? Eu explico aqui no livro, salvo me engano, no capítulo 4. O Bolsonaro, ele fala uma coisa, ele solta uma informação falsa e depois desmente. É uma tática de guerra não convencional. O que é a guerra híbrida na guerra? Então é uma tática do seguinte, olha, eu vou falar para os meus inimigos que eu vou atacar pelo lado direito, só que na verdade eu ataco pelo lado esquerdo, eu vazo essa informação. E o Bolsonaro faz isso sempre, ele cria um incêndio e depois ele vai lá e apaga. E dizer que ele pode mobilizar as massas é tudo que um político populista com ares autoritários quer fazer, porque ele sabe que as pessoas têm medo dele, porque ele tem o exército na mão, ele encheu o Congresso, ele encheu o Palácio do Planalto e os ministérios com vários militares. Então os militares vão dar um golpe, vão evitar qualquer tipo de tentativa de impeachment ou uma derrota eleitoral, porque os militares estão com ele. E a esquerda fomenta esse fantasma de 64 e todo mundo fica com medo. E o Bolsonaro usa os medos da população com relação a isso. E ele quer falar que ele tem o respaldo, o apoio popular, o povo está comigo
comigo nas ruas, então não queiram votar em mim, não queiram fazer oposição, porque o povo está comigo, ele não vai deixar eu sair do Palácio do Planalto. Mas todo mundo sabe que ele não tem todo esse apoio de fanáticos, são meia dúzia de fanáticos só, fora que ele precisa mostrar virilidade, porque os apoiadores de Bolsonaro, eles adoram um homem viril, porque eles enxergam em Bolsonaro, que é um medíocre, assim como todos eles, porque Bolsonaro é um espelho para o brasileiro médio, para aquele apoiador mais fanático de Bolsonaro. O apoiador fanático, o bolsominion, ele olha para Bolsonaro e não vê o presidente, eles se enxergam. Só que eles se enxergam num patamar acima, porque Bolsonaro, mesmo sendo medíocre, mesmo sendo um patético, um idiota, ele chegou na presidência da República. Então ele mostra força, virilidade, eles querem ser viris igual ao Bolsonaro, incluindo as mulheres também. Então ele mostra que ele tem força. Só que quando você vai ver esse exército de Bolsonaro, quem é? Sarah Winter? Os 300 de Bolsonaro, que eram 15? Então, isso tudo é pura retórica, estratégia de comunicação para amedrontar, enfraquecer a base da oposição e principalmente para querer mostrar poder. Aí o apoio dos militares. Bolsonaro usa os militares justamente para se blindar, para incitar aquele antigo medo do golpe de 64, e não vai ter golpe nenhum, pessoal, nenhum grande país do Ocidente possui um governo que teve um golpe de Estado militar. Não existe. Todas as nações relevantes têm governos democráticos, porque o capitalismo precisa disso. Mas ele usa os militares primeiro para mostrar que ele é honesto. Porque os militares defendem a pátria com a própria vida. E ele quer mostrar que ele defende a pátria com a própria vida. Porque um dos valores do Bolsonaro, isso tudo está aqui no livro, é Deus, pátria e família. Então a família é um dos valores do Bolsonaro. E o exército e as Forças Armadas entregam a vida pela pátria. E é isso que ele quer mostrar. Como eu quero entregar a minha vida pela pátria, eu não vou roubar. Eu não vou desviar dinheiro, eu não vou fazer corrupção, porque eu amo a minha pátria. E muitas pessoas votaram em Bolsonaro porque elas estavam cansadas da corrupção. É aquela ideologia da classe média que acredita que política é simplesmente rouba ou não rouba. Então, ter os militares ao lado, mostrar esse poderio militar, passa a mensagem também que ele é honesto. Isso tudo é muito importante para a cabeça do bolsominion. Mas para a maior parte do apoio de Bolsonaro, os bolsominions são em torno aí de 13%. Mas para os restantes, dos mais de 20%, eles só apoiam Bolsonaro por causa do auxílio emergencial e alguma outra motivo ali, mas eles não são fanáticos. Então toda essa questão de apoio que vai ter, tomada do Congresso, não vai existir isso. Pode ser que tenha uma manifestação lá, mas isso que é normal da democracia, um presidente ganha, as pessoas manifestam. Então, não caiam nessa. Não caiam nessa. É puro factoide. É aquela sombra, sabe, que tem um bichinho desse tamanho, mas aí projeta luz e fica gigantesco na parede? É isso que o Bolsonaro está querendo fazer. Ele está querendo jogar com seus medos, só que na verdade o Bolsonaro não vai fazer absolutamente nada. Ah, e vai ser fraudado as eleições. Ele já fala que é fraudado mesmo se ganhar. Mesmo ganhando ele falou que é fraudado. Então tenha um pouco de calma, fique tranquilo que se tem uma coisa que a gente conhece aqui é o presidente da República. E ele é um falastrão. Por isso que ele é chamado de mito, porque ele fala. Então fiquem tranquilos. Se vocês tiverem dúvidas sobre o presidente, venham aqui no canal que nós sabemos tudo sobre o Bolsonaro. Tudo. Inclusive que ele tem medo de tomar água, porque ele acha que pode ser envenenado, tá bom? Então clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.